Então, quando a gente está falando do ciclo das relações, a disseminação é uma das etapas, existem várias formas que levam esse patógeno em contato com a planta que é cultivada pelo agrônomo. E ela tem três processos, né, três etapas. O primeiro processo é a liberação desse esporo, dessas estruturas, pelo fungo, pela bactéria, pelo vírus ou pelo nematóide, pelo fitopatógeno. E essa liberação ela pode ser ou ativa, né, que é o caso das projeções dos ascósporos e balistósporos, ou ela pode ser passiva, que é a grande maioria dos organismos isso acontece. Não sei se vocês, quando você fala de disseminação, vocês podem fazer uma analogia com as sementes. Lembra do tema do beijinho? Você aperta e ela expande, né? Lá na morfologia de plantas, lá na botânica, o professor fala de algumas formas que as plantas, quando você toca, elas têm um processo ativo de liberação de diáspora, né? Para fazer com que as sementes elas fiquem longe da planta mãe, né? De certo modo, um mecanismo de disseminação ativa porque tem algum tipo de energia associada a isso, com relação aos balistóspiros, com relação aos zoósporos, que a gente vai ver, vou mostrar um vídeo, seria esse processo de liberação, essa primeira etapa da disseminação desses patógenos. E a passiva é a grande maioria, quando o patógeno ele reproduz sobre os tecidos das plantas, às vezes você tem uma associação de vento com a água, e aí, classicamente é chamado de splashes, né? A água da chuva ou a água da irrigação, né, por aspersão, vai fazer com que potencialize esse esporo e haja uma dispersão desse esporo, uma disseminação desse esporo, e aí vai desenvolver ciclos secundários da doença, e aí vai, consequentemente, atingir outros alvos. Além disso, existem processos que aqui é importante eu tomar um cuidado para falar sobre esse processo de disseminação envolvendo insetos, porque existem o termo vetor, quando a disseminação, o inseto sempre vai fazer parte do processo da epidemiologia, desse processo de entrada, de produzir um ferimento. Então, dentro do ciclo da doença, esse inseto dessa espécie, ele sempre vai ser responsável por essa chegada na planta do propágulo, do inóculo inicial e, consequentemente, causar uma doença. Isso é chamado vetor, quando isso sempre faz parte do processo. E quando é um processo ao acaso, fazia parte o propágulo da bactéria, do fungo, do micro-organismo, do nematóide, aleatoriamente ficou associado à superfície, né, como insetos polinizadores, e indiretamente levam esses esporos, aí é uma outra relação que a gente chama de indireta, de disseminação da doença no campo, tá? No passado existiam outras formas de disseminação, existia irrigação por inundação, na verdade no passado não, isso, países de terceiro mundo sempre tem essa questão na Índia, volta e meia vocês veem no Instagram, às vezes alguns produtores que utilizam um sistema de irrigação por inundação. Hoje em dia se questiona muito a irrigação por inundação pelo fato de não aproveitamento adequado do recurso hídrico, do recurso tão valioso para a agricultura que é a água, né? Então, mas é uma forma que vocês têm, quer seja por irrigação, por inundação, quer seja dentro dos açudes e reservatórios de água que você tem na sua propriedade, e nos períodos, aqui no Centro-Oeste, isso é um grande potencial que existe, né, áreas de plantio em sistema de pivô, que utiliza essa translocação da água de açudes para dentro da lavoura. E aí, nessa translocação do açude para essas áreas de lavoura, esse açude, se estiver contaminado por bacterioses, por fungos, essa água pode disseminar esses patógenos e introduzir dentro, né, de uma área de pivô, que tem um grande investimento, né, para cultivo, a inserção, a introdução de fitopatógenos. Além disso, quando você não utiliza sementes certificadas, né, que não tem uma semente que tenha a certeza de que não existe a presença de propágulos, né, de fitopatógenos, isso se essa semente estiver contaminada,
né, você está introduzindo esses patógenos para áreas livres, né, áreas que não contêm esse patógeno. E aí, consequentemente, isso vai causar um problema imenso, né, a curto e a longo prazo, do ponto de vista de você conseguir minimizar essa expansão de uma doença, de um patógeno, quer seja de uma doença monocíclica, quer seja de uma doença policíclica. As mudas, né, que está quase que na mesma categoria das sementes, mudas infectadas, transplantar mudas que contêm patógenos. Os animais que podem disseminar, né, também essas doenças, né, dispersão pelo ar, pela água, pelo homem, insetos, animais. Quando eu falo homem, daí você tem a questão dos tratores, os pneus, os implementos utilizados, né, as botas, os pneus de veículos que trafegam dentro da propriedade, e algumas culturas, algumas hortaliças, algumas plantas perenes, né, algumas espécies vegetais cultivadas pelo homem, elas utilizam instrumentos, né, instrumentos de poda, né, até mesmo a unha, né, que você vai lá, faz a desbrota de algumas espécies de tomate, né, e isso você pode, indo para uma planta doente, trafegando para uma planta sadia, você pode contaminar a sua área, infectar a sua área com esses processos. Então, as 3 etapas, né, que envolvem a disseminação é a liberação da fonte de inóculo, a segunda é a dispersão, utilizando esses veículos. Sempre quando se fala dispersão, eu sempre imagino uma segunda etapa, né, ou a água, ou o ar, né, se fosse denominar um mecanismo de dispersão principal que nós temos de doenças de plantas, sem dúvida alguma, o ar, né, e aí nós estamos relacionando a doenças da parte aérea. E aí, se eu for pensar em dispersão da parte do sistema radicular, você precisa de filme d'água, onde o nematóide vai caminhar, onde fungos zoospóricos vão poder circular entre as partículas que vocês estudaram lá, né, em estudo nas disciplinas de solo, estudaram lá na disciplina de microbiologia agrícola. Ele vai caminhar por esse filme até conseguir encontrar, ele reconhecer os exudatos da sua planta hospedeira e infectar o sistema radicular. Então, é importante que vocês demarquem com grande relevância a questão da disseminação de patógenos dentro do sistema solo, rizosfera, sistema radicular da planta cultivada, com a história, os processos de disseminação dos propágulos microbianos na parte aérea da planta, que são mecanismos diferentes. E entender esses processos de dispersão, né, irá auxiliá-los a realizarem estratégias de controle mais adequadas, tá? Então, você entender isso para justamente cortar o ciclo de sobrevivência, cortar o ciclo de disseminação, cortar o ciclo de infecção. Então, o objetivo de falar o ciclo das relações é para que vocês entendam qual a forma de interação desse patógeno, as formas de interação desse patógeno, para que você consiga pensar antes dele, para que a forma natural de interação seja bloqueada, né? Que é isso, doença é interação entre planta com patógeno em um ambiente favorável. Então, você vai cortar essa interação. O trabalho do agrônomo é pensar a respeito desses processos. Então, a disseminação, primeira etapa, essa disseminação ativa, né, as 3 etapas, né, liberação, dispersão e deposição. Então, ela pode ser ativa ou passiva. Então, nessa ilustração, ela mostra justamente esse transporte, que pode ser pelo vento, né, vento e água, né, um ambiente, se ele tiver, no momento que ele se deposita, né, ele ocorre o que a gente chama de deposição, e essa deposição é dividida em 3 subprocessos, né, é quase como vocês imaginarem uma pena, né, de uma galinha, e como, quando você solta, a etapa, né, como que ela se deposita, né, sobre uma determinada superfície, para explicar como que esse propágulo, quais são as etapas que envolvem exatamente esse encontro do propágulo com a folha de uma planta sadia, né? Então, isso é justamente um momento de explicação desse processo de disseminação, que é tão importante para explicar como a disseminação, o inóculo secundário chega numa área de tecido sadio.
uma área de tecido doente que infectou, colonizou, reproduziu, produziu propágulos, né, pela reprodução, pelos processos de disseminação. Esse propágulo chegou numa folha sadia, numa área de tecido sadio, e ele se depositou nesse tecido. Então, e essa deposição, ela tem 3 etapas principais. Uma é a sedimentação, a outra é o impacto, o contato propriamente dito com a superfície, e depois a questão da turbulência, né, a saída dessa massa de ar que tem abaixo desse esporo, para que ele consiga entrar em contato com a superfície da planta. Ainda sobre disseminação, né, a liberação ativa, alguns exemplos, eu coloquei aqui 2 vídeos para tentar mostrar a liberação ativa do... Deixa eu colocar aqui, automático. Então, a liberação ativa de pilóbulos, né, aqui é quando... Desculpa. Aqui é quando você coloca uma luminária incandescente de calor, essa bolsa aqui, ela vai ficar ativada, e ela imediatamente, os esporos, né, eles estão presentes aqui nessa parte que é chamada esporângio. E aí eles vão ser liberados de uma forma ativa. Então, pilóbulos é um caso de um fungo que tem liberação, processo de disseminação, e na primeira etapa de liberação ativa, né, então isso é a minoria dos fitopatógenos. Ó, é rápido, né? Depois vai ter em câmera lenta, vocês vão ver, ó, o processo de jogada, né, dessa massa de esporo por essa questão de uma condição ambiental, do calor, né? Então, esse pilóbulos é um fungo que dá em estrume fezes de cavalo. Então, você pega as fezes, ele é muito comum aparecer. E outro exemplo que a gente tem é de Phytophthora, né? Então, esse fungo, ele cresce no meio de cultura, ele esporula no meio suco de tomate, meio V8, e aí eu pego esse esporo, isso aqui em lupa, coloco água e coloco na geladeira. Geladeira, temperatura de 18 graus. E aí essa área, essa massa plasmodial que existe aqui, ela vai se diferenciar, que aconteceu com esse esporângio. Isso aqui é uma estrutura. E o fungo, como ele é zoospórico, ele é móvel, ele vai liberar aqui pelo estilo, né, pela papila, o zoósporo. Então, desse zoósporo que foi diferenciada por essas variações térmicas. Então, artificialmente, eu encho a placa d'água, coloco na geladeira por 1 hora, tiro da geladeira, não é congelador, tá? É geladeira, é refrigeração. Uma temperatura de 10, né, que é a 18 graus, deixo fora da geladeira e aí vai acontecer isso. Ó, ele se movimentando dentro do esporângio, né? O flagelo quase não dá para ver, mas é um cromista, né? Esse aqui é Phytophthora, esse é o esporângio, e ele vai ser liberado aqui pela abertura, né? Pela papila, ó, tá tendo um movimentozinho aqui. E isso que acontece no perfil do solo, a gente está vendo isso na lupa, mas é dessa forma que acontece ou no filoplano, se tiver uma condição de ambiente favorável, à noite principalmente, a requeima da batata uma das formas de infecção é essa diferenciação que ocorre do zoósporo, ou o zoósporo pode formar micélio também, tá? Então aqui, não sei se vocês conseguiram perceber, mas aqui, ó, você tem lá um zoósporo, lá, ó, saindo, ó, emergindo, saindo pela abertura do estilo. Ele pode sair por aqui ou por aqui, ó, saindo. E aí ele vai agora sair, vai nadar e caminhar pelo filoplano desde que haja, viu? E desde que haja condições ambientais para que o fungo caminhe, né? Condições no solo, é um fungo de solo. E aí, no caso de requeima da batata, ele pode, o esporângio, se diferenciar, o esporângio como estrutura sexual, e ter esse processo ativo. Aqui algumas etapas, né, do que Pithium, Phytophthora, que estão dentro desse processo. Aqui o esporângio germinando, né, e caminhando para o processo de liberação dos zoósporos. Então, aqui o esporângio dele é redondo, né, de Pithium, né, Pithium midetone.
Então, aqui a movimentação do protoplasma para a formação, né, dessa estrutura, né, tubular, aqui nessa primeira etapa. No B, a formação dessa vesícula, né. C seria a migração do protoplasma para a formação da vesícula, o protoplasma que está aqui. E aí, a diferenciação, né, a formação dos zoósporos, né, no D, e aqui no E, o exato momento da liberação desses zoósporos, e esses zoósporos começam a nadar de uma forma ativa, tá? Então, isso acontece para Pythium, para Phytophthora, para Míldio, né, para Albugo, né, que é um cromista. É um processo em que a condição climática induz a formação dessa atividade, essa diferenciação do protoplasto, né, do fungo, para a formação, diferenciação em zoósporos. Aqui também mais exemplos de processos ativos. Então, os cogumelos, existe um determinado momento em que eles liberam os basidiósporos. Aqui vai aparecer uma nuvem, né, de auricular. A auricular é um fungo que parece uma cartilagem, ele lembra um pouco de orelha, né, a aurícula, e o gênero dele é muito popular, muito comum, e é claro que ele vai aparecer aqui na região, sempre ele aparece em períodos chuvosos. Em períodos secos é muito difícil você encontrar nas tigueras cogumelos, a não ser que a área que você está caminhando, que você está procurando, ela seja uma área úmida. Ó, então essa aqui foi a nuvem de basidiósporos. Então, geralmente, os cogumelos, eles têm um determinado momento que eles liberam essa massa de basidiósporos, e esses basidiósporos vão germinar, vão crescer no solo, né? Os cogumelos, a principal fonte de crescimento são nos solos, e depois eles vão se entrelaçar, essas hifas do macho e a fêmea, né, de hifas compatíveis, e vão formar a estrutura sexual, que é esse basidiocarpo, né, de auriculária nesse caso, né? Então, esse é um processo ativo de liberação também desses fungos. Outros processos em que, às vezes, por diferença de potencial, de umidade, de água, de condição de temperatura, dentro dos corpos de frutificação, aqui é um exemplo de Venturi equalis, né? Eles vão liberar, eles têm um mecanismo de ejeção, de liberação desses ascósporos para cima. Da mesma forma, existe, às vezes, uma associação de esclerotina e esclerotiora em campos, né, soja, feijão, em períodos em que você tem uma temperatura, né, por exemplo, o período mais frio agora, de 20 graus Celsius, ele favorece a formação, né, se você tem os escleródios no solo, os escleródios junto, né, com os metabólitos, os compostos fenólicos que são liberados pela degradação da palhada, eles auxiliam a germinação e a formação do apotécio, que é um corpo de frutificação, né, dos ascomicetos. Lembrando que os ascomicetos têm apotécio, cleistotécio, peritécio, que é essa ilustração, né, e aí vocês têm processos de liberação ativa, né, liberação ativa associada a vento, associada à chuva, que vai ampliar essa disseminação no campo. Mas você também tem, né, uma associação de ativo, né, do processo ativo com vento, água e outros processos que a gente vai discutir, ok? Então, aqui temos alguns exemplos, né, de disseminação através da água de irrigação, que já foi relatado nos Estados Unidos, né, de esclerotina, de seca da oliveira, causada do Redicinium dahlia, a gomose dos citros, o nematóide dos citros, silêncos semipenetros, na África do Sul, são registros em que a água da irrigação foi detectada a presença desses propágulos em situações de campo, né, por esse processo de disseminação. Aqui alguns exemplos de patógenos que também são disseminados pela água, né, coletótrico, né, pseudocercosporella, patógenos de parte aérea, né, septoriose, né, a mancha da goma do trigo, em cereais, em mangueira, em morango, e aqui bactérias também são disseminadas. Aliás, você quer controlar uma bacteriose, se você está plantando no período de seca e tem água de irrigação, você fazer o monitoramento e dar exatamente a quantidade de água necessária para a cultura, isso vai fazer com que a disseminação reduza, né, doenças bacterianas. Então, as etapas do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, elas serão prejudicadas pelo corte de água.
Ervínia, Ralstonia, Xanthomonas, né? Ralstonia é uma bactéria de sistema vascular, Xanthomonas, uma bactéria que causa mancha foliar, né? Ervínia, né? Um agente causal de podridões moles em várias culturas, batata, pepino, pimentão, tomate, tá? Então, aqui, a questão da disseminação pela água é um ponto que vocês têm que considerar. Vocês estudam irrigação dentro do curso de agronomia, e os métodos lá de irrigação, né, vocês devem estar fazendo hidráulica para fazer irrigação no próximo semestre. Então, isso tem uma relação muito importante. As técnicas que vocês aprendem nessas disciplinas, elas têm uma aplicabilidade no que diz respeito a dar, além da questão de custo, além das questões econômicas, de valorização do recurso da água, né, que é um recurso que em muitos locais, em muitas regiões do Brasil, em muitos momentos é um recurso escasso, e considerar essa água contaminada por fitopatógenos e introduzir, isso é um problema. Então, dentro de um checklist, né, de atribuições agronômicas, que você possa pensar em minimizar o impacto de doenças, monitorar essa água e dar a água, né, a quantidade de água necessária, né, isso é um ponto importante. Vocês poderiam me perguntar, professor, eu posso fazer da mesma forma que eu isolo, eu coloquei lá as videopráticas, eu isolo patógenos do tecido da planta, né, de uma semente de uma planta, de um caule de uma planta, de uma raiz de uma planta, eu posso detectar em patógenos em água, né, na água contaminada. Então, existem várias estratégias, uma delas é de iscas, que você põe na água por 24 horas e depois, por exemplo, você pode pegar tubérculos de batata, ou mergulhar na água. Se existirem zoósporos de Pythium, Phytophthora no tubérculo da batata, ele vai servir como isca, vai atrair. E aí vocês podem detectar se a água está ou não contaminada. Isso é uma forma, dentro de um açude, dentro da propriedade, em que vocês podem monitorar a qualidade da água. Então, da mesma forma, vocês poderiam me perguntar, e no solo, professor, eu posso detectar macrofomina no solo da minha área, do meu talhão, dividir em grids e verificar se existe um patógeno, esses patógenos de solo que a gente conhece, Sclerosus rofse, a Telia rofse, né, desculpe, mudou o nome, Sclerotinia sclerotiorum. Então, vocês também podem ter sistemas de iscas de solo, ou então coletar o solo, da mesma forma que vocês fazem para análise de solo, e colocar fragmentos para ver se esses fragmentos vão, de certo modo, servir como isca para que os patógenos, fragmentos de vegetais, como cenoura, batata, né, tubérculos carnosos, você pode colocar nesse solo dentro de um gearbox e ele pode servir como isca. Vou ver se eu gravo um vídeo a respeito desses métodos em cima de água, né, em cima do solo para detecção. Existem métodos que são híbridos. Vocês já fizeram extração de nematóides. Existem métodos para extração de fungos de solos que são muito parecidos, que são adaptados ao método de extração dos nematóides. Micorrizas, por exemplo, aqueles peneiramentos, aquela peneira de 400 meshes no final, vocês podem recolher esporângios de micorrizas, vocês podem recolher propágulos de alguns de fungos, né, microescleródios de fungos, de fusário, de rhizoctonia, de verticillium, né. Então, existem adaptações desse método que você vê para patógenos, para o nematóide, para patógenos de solos e fazerem um monitoramento. Então, da mesma forma que vocês podem ter uma ideia dos nematóides, das populações de nematóides que existem naqueles locais, vocês plantam feijão e, de repente, vocês veem surtos dentro da tua área do pivô, que é uma área valiosíssima, né? Você fez um investimento com a estrutura do pivô central. Então, você pode monitorar como que está a distribuição espacial de Sclerotinia sclerotiorum, né? E aí você pode implementar medidas para reduzir essa população de manejo, envolvendo rotação, envolvendo alguns pontos que a gente falou, que possam perturbar a viabilidade desse escleródio, né?
nessa área contaminada, tá? Então, às vezes, existem estratégias que a ciência fornece para isso. Ainda sobre disseminação, existem alguns exemplos de vírus, né? Então, nem todas as culturas, o material de propagação, eles transmitem doenças, né? Mas aqui você tem algumas viroses, como o mosaico da alface, o mosaico comum do feijoeiro, que são relatados, né, que são transmitidos por sementes. Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei para vocês sobre doenças da soja, doenças virais, e algumas das doenças virais da soja são transmitidas por sementes, e eu falo naquela aula, quase como um mini curso que eu estou dando para o pessoal da UFG, dos alunos da agronomia que pediram para eu falar sobre doenças da soja, feijão, soja, milho, e toda segunda-feira, à noite, às 19 horas, eu estou dando esse cursinho para eles, soja, milho e algodão. Então, tá muito interessante, assim, tem um monte de coisas bem interessantes, o vídeo está lá, quem tiver interesse, quem trabalha com soja, né, então eu fiz uma atualização bastante grande em cima de doenças de soja, e quem quiser participar, depois eu mando o link para vocês, toda segunda-feira, acho que vai ficar um mês, a gente falando sobre essas doenças. Aí, em bulbos, né, então já foi detectado o mosaico da faixa da cebola, mudas, né, mosaico comum da mandioca, doença FIG da cana-de-açúcar, xiloporose, exocote dos citros, também é transmitido por mudas, e tubérculos, né, o vírus do enrolamento da folha da batata é transmitido pelos tubérculos, né, a batata semente, que a gente chama, não é batata semente, né, é um tubérculo que tem que estar livre, né, você tem que comprar semente de batata em cristalina, plantam muito batata, e é claro que a semente, ela tem que estar livre do patógeno, tá? Então, isso, se você compra, você tirou de um campo contaminado e plantou num campo que não tem o patógeno, que tá, né, você está disseminando, utilizando o procedimento, processo de material de propagação. Então, aqui eu reforço, vocês como técnicos, reforço a questão a curto e longo prazo. Mas é mais barato, professor, eu comprar uma semente do Paraguai, uma semente de um local que não é certificada. Então, esse selo de certificação é quase como igual roupa, né? Não tem algumas roupas que a gente compra mais baratas, que tem lá uma etiqueta. Mas a etiqueta é igualzinha a roupa de marca. É claro que existem valores que são muito exorbitantes, mas você sabe que, às vezes, o barato sai caro, né? Então, às vezes, você usa 2, 3 lavadas, aquele material você perde. Então, com relação à agricultura, se a gente fala tanto sobre proteção do agronegócio, a gente fala tanto sobre essas questões que a gente vê, o homem do campo versus o homem das grandes cidades, em que ficam questionando, em que se questiona o setor produtivo convencional. Então, o que a gente trabalha, ao invés de você fazer um confronto não informativo, vocês como técnicos, eu prefiro mais que os meus alunos, eles peguem lá aquilo que eu coloquei para vocês, né, dos módulos, toda a literatura que está ali, né, presente, lê toda essa literatura, vê todos os vídeos que estão sendo colocados ali, fazer um resumo, fazer um método, né, de estudo para conseguir entender veementemente tudo que está sendo colocado ali, né, arregaçar a manga, é isso, a gente precisa, dentro do agronegócio, mais pessoas que arregassem a manga, encontrem problemas e resolvam esses problemas, e falando sobre esses problemas, um deles é essa questão do material de propagação. Então, já foi o tempo em que a gente errava colocando material de má qualidade nos campos de produção, má qualidade porque eu estou dizendo, uma das consequências a curto e longo prazo é a disseminação desses patógenos, de pragas, de plantas daninhas, né? Então, se você tem uma área livre, preservar isso, a ação preservacionista, né, a ação de evitar a entrada, né, desse núcleo inicial é um ponto essencial, e essa valorização
né, embora exista a questão financeira, é importante que eu possa produzir, mas depois eu vou condenar minha área, né, ou eu vou gastar mais para implementar uma medida de controle quando você está colocando uma semente com mofo branco, de feijão com mofo branco, dentro da sua área de pivô. E aí, como que você vai trabalhar? É muito mais difícil você tirar esse pivô dessa área depois, ou minimizar o impacto dele, do que evitar a sua entrada. Então, eu sou muito a favor disso. Então, ter conhecimento, ter profundidade, ter estudo, ler muito sobre as coisas, né? Isso é um ponto, se capacitar é um ponto muito importante para que a gente possa contribuir dentro de um setor o qual faz parte, né, da área da profissão que vocês escolheram no futuro. Então, se você, para você estudar é chato, mas é assim. Profissionalizar-se é assim. Se você quer ser um profissional, você necessita. Eu estudo até hoje, gente. Eu passo madrugadas estudando até hoje. Não é porque eu tenho título de doutorado, porque eu, né, tenho um caminho já percorrido, que eu não preciso me atualizar, que eu não preciso estudar, que eu não... Não existe isso. Tire isso da cabeça. E se você levanta a bandeira, então você necessita de muito engajamento, de muita dedicação, menos falatório e mais trabalho. É isso, né? Converse pelo seu legado, pelas coisas que você faz, desafios, e você superar esses desafios, aonde, em qualquer setor, em qualquer empresa, em qualquer local que vocês estejam trabalhando, no mestrado, no doutorado, na pesquisa, né? Cada um de vocês pode seguir, eu tenho a mais plena certeza que vão seguir caminhos mais diversos possíveis. E aí isso é extremamente importante, qualidade do material de propagação. Aqui é uma ilustração para falar sobre o processo de disseminação que, vamos imaginar, né? Lembra do que a gente falou sobre inóculo secundário, né? Então, você tem uma lavoura, ela está verdinha, está blindada no início, nas fases vegetativas, então você não vê nenhum sintoma, você supõe que ela não esteja infectada, mas se ela está no campo, tudo é uma questão de tempo. Então a gente sabe que muitas das doenças, elas começam a aparecer em alguns estádios fenológicos. O estádio mais frequente que a gente vê em muitas dessas doenças são nos períodos reprodutivos e no baixeiro de algumas plantas. É claro, viroses, você vai ver alguns padrões nas regiões apicais, né? Então, quando esse esporo ele se dissemina, ele se deposita nessa folha, ele infecta nessa folha, ele coloniza essa folha, e aí ele começa a se reproduzir, perpetuar, no mesmo ciclo de cultivo, perpetuar a sua espécie. E aí, no momento que ele começa a reproduzir, ele lança. Então, esse aqui é um processo, é uma representação, um diagrama da difusão horizontal dessa nuvem de esporos a partir dessa fonte de inóculo, né? Aonde, como que é o processo vai ocorrendo em altura, né? Imagine isso numa área, vendo uma foto de cima, como que o esporo vai disseminando. E cada um desses propágulos, as plantas que estão distribuídas nessa área, né? E a corrente de ar, ela vai ser importante para isso, ela vai produzir o que a gente chama do inóculo secundário, que eu expliquei nos slides anteriores, né, nas aulas anteriores. Os vídeos que estão lá adicionados lá no Moodle, tá? Então, é uma representação para justamente verificar esse processo de liberação, dispersão, e aqui, é claro, não está desenhado, mas as plantas que estão distribuídas, se tiverem área de tecido sadio, você vai ampliar a epidemiologia da doença no campo. Aqui uma outra representação da dispersão dos teleósporos de carvão, né, do carvão da cevada, através do vento. Então, esse diagrama, né, esse direcionamento do vento vai auxiliar, né, sobre esse caminhamento desses esporos, essa projeção desses esporos. E aí, esses teleósporos irão se depositar sobre as inflorescências, né, as glumas sadias da cevada.
Ainda sobre disseminação, ressaltando a importância, né, a água da chuva que cai sobre um tecido que está justamente na fase de reprodução e o desenvolvimento de ciclos para inúmeras direções, essas gotículas que aprisionam essas massas de esporos e levam isso para o solo, para o resíduo cultural, né, para a sobrevivência no resíduo cultural, ou espalham para outras áreas de tecido sadio. E se tem uma chuva, se tem uma ventania, já imaginou? Chuva com ventania, sempre no campo, né, você vê aquela movimentação, então é um prato cheio para que essas massas de esporos, de inóculos de diferentes categorias, fungos, bactérias, né, até nematóides de parte aérea, isso pode favorecer essa disseminação e aumentar o dano, né? Então, ao mesmo tempo que a água é importante, é um recurso essencial para o desenvolvimento da planta, e a maneira como essa água chega que é um ponto que vai estar associado que vai ser essencial para o processo de ampliação da epidemia da doença. Tudo liberação. Outra uma das questões que eu vejo, às vezes, é muito comum os alunos terem dúvidas sobre o fungo não tem olho, né? Então, tanto no sistema radicular quanto na parte aérea, alguns fungos a gente sabe que o processo de entrada é através de aberturas naturais, como os estômatos, aqui nessa ilustração. Então, aqui, ó, eles vão caminhando, as bactérias também, por exemplo, se cair uma bactéria, ela vai se multiplicando até, aleatoriamente, ela encontrar essa abertura do estômato aberta, lembrando que durante o dia o estômato fica fechado agora, por exemplo, 10 horas, ele se fecha, e esse esporo fúngico, esse fitopatógeno que está aqui, ele pode morrer por desidratação, porque se não tiver uma condição adequada. Se for o bacheiro, ele não morre, mas se ficar em contato direto com a parte aérea, você vai ter esse problema de desidratação. Então, ele vai cair dentro da abertura do oscilo. À noite, geralmente, os estômatos, eu sempre associo isso, o período de infecção das doenças de plantas, eu tenho, para mim, que o período noturno, os períodos úmidos, dias que são úmidos e mais repletos de nuvens, são os momentos que os patógenos infectam. E aí, quando o estômago estiver aberto em períodos amenos, vocês veem isso lá em fisiologia vegetal, o fungo vai entrar de uma maneira aleatória. Então, aqui, por exemplo, ele pode vir para um lado, para o outro, até ele conseguir encontrar, né, o estômago num momento aberto e iniciar o processo de germinação. E é claro que essa germinação do esporo, ela necessita de filme d'água. E esse filme d'água você vai encontrar pelo orvalho noturno. Né? Esse aqui é o caso do sentido de movimento de isósforo de Plasmopora vitícola em direção ao estômago, né, de uva, né, com gotas d'água depositadas sobre as folhas de videira. E aqui a germinação orientada. Eu falei sobre o sistema radicular, é claro que alguns patógenos, né, Pythium, Phytophthora, as plantas nas raízes vão exudar compostos químicos, exudatos radiculares, e esses exudatos vão servir como um reconhecimento bioquímico de que aquela planta é hospedeira daquele fungo, que esse fungo é capaz de infectar essa planta, né? Então, macrofomina, esclerotina, esclerotiorum, Sclerosium rufus, nas regiões de colo, regiões do sistema radicular, quando você tem essa associação, dessa forma que vai reconhecer a planta como hospedeiro, né? Ou aleatória, ou a questão dos indicadores climáticos, né, desse esporo, e se não tiver um indicador climático, esse esporo vai desidratar e imediatamente ele vai morrer. E aí ele não vai ocorrer essa infecção. Ah, professor, por que nos estádios iniciais, vegetativos, às vezes você não tem infecção? Então, tudo tem a ver com essa carga de inóculo. Você tem uma carga de inóculo que se deposita em alguns anos agrícolas. Quando você planta, se você plantar na mesma área um milho em dezembro, colhe em janeiro, planta milho de novo em janeiro, na condição de safrinha. Então, a imensa carga de inóculo que vai estar nessa safrinha, ela vai fazer com que esse período de latência, o período que a cultura fica sem sintomas, ele se encurte.
Então, os sintomas vão aparecer nos estádios vegetativos. Lembra lá da aula de importância, né? Eu falei para vocês de importância, quando surgiu a ferrugem asiática, a soja era plantada em novembro, e aí no pivô plantava em janeiro, fevereiro, e aí na primeira vez que a ferrugem asiática apareceu, ela começou a aparecer nos estádios R2, R3, e aí no segundo ano após a chegada, 2002, em 2003, nos campos de produção você tinha lá em V3, V4, focos e sintomas da ferrugem asiática. Por quê? Porque tinha uma grande carga de inóculo que era lançada sobre a superfície, e aí como que a planta vai estabelecer algum mecanismo de resistência? E aí você tinha sintomas sendo aparecidos. Daí que surgiu a história do vazio sanitário para tentar conter, né? Senão você não ia mais conseguir mais produzir soja se você fosse plantar safra após safra, né? Dentro das áreas de plantio, tá? Aqui, né, os exemplos que eu falei para vocês de formas de disseminação de fungos e bactérias, pelo vento, respingo da chuva, né, insetos, irrigação, ou água de inundação, ou aspersão, sementes, mudas contaminadas, animais, botas, tratores e tudo que envolva esse sistema que fica em contato com a planta, que, né, os instrumentos de poda, né, de manejo cultural da lavoura, são todas formas de disseminação de patógenos no campo. Então, eu terminei o tópico sobre disseminação, agora eu vou falar sobre infecção. Tá? Então, quando esse esporo chega na folha da planta, ele chega sobre 3 formas. Uma é 3 processos, né? A pré-penetração, a penetração